Perfeito. Ok, gravando então, pessoal. Eu só vou minimizar essa câmera aqui de novo. Então, dando continuidade ao slide, né, da aula anterior, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre aquelas inovações, né, dentro de empresas. A gente viu a análise do mercado. Eu vou trazer um videozinho ali que eu não gravei, não deixei gravado para vocês, que é sobre drones. Mas deixo para vocês aqueles outros vídeos que eu mandei no grupo, tá? Dá uma olhadinha lá, ele é bem interessante. Principalmente aquele sobre o Web 3.0, tá? Então, deixa eu ampliar isso aqui para ficar melhor. O pessoal do celular aí estão me cobrando bastante. Só que esses pelo celular fica muito pequeno. Tá. Então, Amazon Prime Air, né? Serviço de entrega por drones. Em 2013, a Amazon ela já anunciava então as suas entregas por drones que levariam em até 30 minutos para cidades onde ela tinha distribuidora, né? Então a proposta da Amazon é, digamos assim, reunir uma praticidade de mercado de entrega, né? Gratuita inclusive, e gerar uma fidelidade dos clientes via esse plano Prime, né? Provavelmente quem tem aí o Prime da Amazon ali, quando você assina ele, né, dos stream, você já entra também com um monte de tipo itens que são gratuitos, né? Compras a partir de X valor já entra com entrega gratuita, né? E no caso dessas cidades que têm os depósitos ali, as distribuidoras da Amazon, alguns casos é até 3 horas, se eu não me engano, você já recebe o produto. Só que daí ela percebeu, né, que a maioria das compras, cerca de 80% das entregas ali, né, elas variavam de 2 a 5 quilos. Né? Aí como agilizar melhor isso? Então um drone fazer essa entrega. E aí surgiu a ideia então de fazer essas entregas em até 30 minutos através do drone. 80% das vendas deles tinha esse peso, entre 2 e 5 quilos, que é possível então através de um drone. Então, por enquanto, a Amazon ela vem entrando em contato com os clientes interessados na área, né? Tem feito bastante testes, né? Pretende esses testes, essas entregas que vão ser feitas por drone ser gratuita. Tá? Ela já tem, inclusive, liberação para voo, porque os drones eles estão equipados com sistema de navegação no próprio drone, né? Inclusive, foi liberado ali, autorizado pela Administração Federal de Aviação, né? Então, ele pode fazer esses voos, né? Porque ele consegue identificar trajetos, ele consegue identificar, por exemplo, se tem algo que vai interferir, tanto fixo quanto em movimento, que possa vir a bater no drone e ele efetuar, então, um desvio. Tá? E aqui embaixo tem, então, um vídeo, eu vou trazer um vídeo para vocês que foi apresentado pela própria Amazon, tá? E depois eu vou trazer um vídeo ali que é uma especulação, que é um fake news, tá? Mas que eu tô mostrando aqui para vocês, estou deixando claro que é um fake news, mas porque não é, digamos assim, impossível ser feito fake news ali, tá? Quem sabe no futuro próximo esse fake news seja uma realidade. Então tá aqui, esse daqui é da própria Amazon, o primeiro protótipo deles. Enquanto isso, eu vou perguntar para a professora Priscila aqui se ela vai dar aula no dia 23.
tá? Beleza, então vocês viram ali, deixa eu até voltar um pouquinho o vídeo aqui, que o modo que ele entrega, né? Então tem uma esteira ali, é feita a separação, vai nessa Tupperware gigantezinha aqui e um drone coleta, leva até o endereço. Só que perceba que ele desce até o chão, tá? Isso aqui já mudou, já não é mais assim, tá? Esse primeiro protótipo foi nesse modelo. E solta a caixinha ali. Mais pra frente vai ter um outro vídeo ali que mostra então ele mais atual. Até um aluno de uma outra turma chegou a comentar, a brincar, falou assim, que legal, você compra um produto da Amazon e ganha uma Tupperware. Não deixa de ser verdade, né? Se fosse naquelas caixinhas ali. Esse vídeo então é mais uma especulação mesmo, né? Quando começaram a falar de entrega por drones, o pessoal foi lá e editou e fez esse videozinho aqui. O Zeppelin, né, que chama. Que seria um centro de distribuição da Amazon, né, dentro dessa nave, desse Zeppelin ali. E os drones, então, fazendo entrega por todas as cidades. Isso daí ampliaria, digamos assim, a extensão dele, né? Não precisava ser um centro de distribuição. Facilitaria. Você pode ver que os drones saem, fazem entrega e retornam para dentro dele. Mas, claro, isso daqui é uma especulação só, né? Fake news, não é da própria Amazon. Tá? E aqui, né, a Walmart, ela lançou também esse sistema de entrega, porém, de um modo, digamos assim, mais seguro. Vocês vão entender o porquê. Esse vídeo acho que não tem som, pessoal. Então o drone ele é bem mais moderno, né? Colocado a caixinha normal mesmo, não o Tupperware. Ele identifica então o endereço e ó, desce. Então, por exemplo, se tem uma criança, você tem um pet ali que chegue a atacar, digamos, o drone, né, porque vê o movimento, não vai se ferir nas hélices. Então, essa seria a proposta, digamos, mais atual. Porque já pensou, né? Você imagina ali o primeiro vídeo lá, ele desce. Imagina se tem uma criancinha ali, vê aquele movimento, corre até o drone e ele pode se machucar. Ou um pet também, né? Um cachorrinho vai lá, corre, ataca e pode se machucar. Já aquele sisteminha, você viu que ele solta a caixa, né? Através de como se fosse um cabo de aço ali, ou uma corda, né? Pega, solta. Na hora que ele bate no chão, ele libera a caixa e já pode ser recolhido de novo. Tá? Perfeito? Então esse daqui é só para dar uma complementada naqueles 2 vídeos lá que eu enviei para vocês. Tá? E hoje vamos falar um pouquinho de parques tecnológico e incubadora. Antes, pessoal, eu gostaria de saber de vocês aqui se alguém conhece alguma incubadora, né? Ou até por acaso alguém aqui tenha a ideia já dentro da incubadora. Tá? Pode me mandar ali no chat mesmo, abrir o microfone. Às vezes já tem empresas que já estão incubadas em alguma incubadora. Não? Mas vocês conhecem alguma incubadora? Já ouviram falar? É novidade. Não? Então tá. Então vamos apresentar a incubadora. Aqui em Guarapuava tem algumas incubadoras, né? Mas ali eu vou mostrar um mapa do Paraná inteiro ali com as incubadoras para vocês. Então, o que seria uma incubadora da empresa? Aqui. Então, incubador da empresa seria uma organização ou estrutura que tem por objetivo estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico a empreendedorismo inovador, né? E intensivo em conhecimento com o objetivo de facilitar a criação e desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à inovação. E o mais legal é que dentro de uma incubadora você vai encontrar outras empresas ali e cria aquele... Você troca informações, troca conhecimento com essas empresas, né? Como eu já comentei com vocês, a minha empresa mesmo, eu coloquei dentro de uma incubadora, tá? Então eu tive a Provetro lá incubada por um tempo, fiquei 1 ano dentro da Integ aqui do Guarapuava, né?
Integ Novatec, que fica dentro da Unicentro, lá no CDTEC, né? A diretora é a orientadora de vocês, que é a Cláudia, tá? Que eu passei o contato lá no grupo. E lá cresceu muito. Encontrei ideias ali, tá? Porque às vezes a gente se reunia ali no centro ali para tomar um café e começava a trocar ideia. Daí um apresenta a ideia da empresa para o outro e sempre há uma colaboração, né? Sempre há, digamos assim, um feedback assim que valoriza para você consegue ampliar. E foi isso que aconteceu comigo. Muita coisa ali, muitas ideias eu consegui ir tirando de lá, não só dos meus clientes, né? Aqui, então, como eu já falei, né, em Guarapuava temos a Integ, tem a Silatec agora, né, Silatec Park, né? E ambos têm, então, essa finalidade de apoiar a criação e desenvolvimento de empresas com bases tecnológicas. O que seria um empreendedorismo inovador, né? Digamos assim, algo que inove dentro do mercado, pode ser dentro de qualquer setor, né? Que ofereça, digamos, por exemplo, vamos voltar aqui o Uber. Foi algo inovador dentro de uma linha de táxi. O sistema de transporte é o mesmo, né? Que mais? O iFood. O iFood também foi algo inovador, né? Mudou. Continua, digamos, o mesmo sistema. Você faz a compra de um restaurante, né? De uma empresa que oferece o produto e aí é feita a entrega para um entregador. Mas a inovação está no modo como você apresentou, digamos, essa ideia, né? Mas, assim, é difícil dizer assim, mas a minha ideia é inovadora ou não. Por isso que é legal. Quando você, por exemplo, eu tenho uma ideia, mas eu não sei se é inovador. O ideal é você ir, por exemplo, aqui dentro do Guarapuava, dentro da Intec. Eles têm lá um formulário que eu vou passar para vocês, que ao preencher esse formulário, vocês já começam a ver, às vezes, algum ponto que você está esquecendo, né? Porque ele já é como se fosse um protótipo mesmo para você criar dentro desse formulário, tá? Então você consegue, digamos assim, estruturar a sua ideia, o seu projeto, o seu pré-projeto, através do preenchimento desse formulário. Aí você pega, preenche ali, leva lá para a cloud, né, e para os seus auxiliares lá. Eles vão ler, vão chamar vocês para uma entrevista, vão conversar para vocês explicarem melhor, né, o que é, vão te dar um feedback, né, vão ajudar a estruturar essa ideia, tá? E daí vão dizer se você pode ou não incubar, tá, ali. Mas até o tempo que eu tive lá, pessoal, a maioria que foi ali que tinha ideia, né, ela ajudou a lapidar ela e foi incubado, né? E às vezes até teve pessoas que preferiram não incubar, mas deram continuidade. Vocês viram lá que algumas, a maioria, né, no caso, de incubadoras, acho que eu não passei ainda o artigo para vocês, mas eu vou passar um artigo para vocês que fala que a maioria das incubadoras, hoje, elas estão incubadoras. A maioria das startups foram criadas no fundo da casa, né, nas garagens, né? A incubadora seria como se fosse essa garagem, aonde ela tem um auxílio ali de gestão para você, um auxílio para você estruturar a sua ideia, inclusive com cursos. Eu fiz alguns cursos lá, gratuitos, inclusive, graças à incubadora. E conheci também pessoas que me auxiliaram também na parte de desenvolvimento de software dentro lá. Né? A incubadora segue o mesmo princípio das incubadoras maternas, que vão auxiliar então os recém-nascidos a se habituarem ao mundo, né? Vão auxiliar então as suas empresas a se habituarem no mundo, né, empresarial ali. Trata-se de um espaço dedicado a dar instruções práticas, né, e modernização a nova ideia de negócio, então estruturar ela, como eu falei, né? Algumas pessoas têm a sua ideia de negócio, mas elas não sabem por onde começar. E é aí que as incubadoras entram, tá? Elas dão um acompanhamento constante para que esse novo negócio caminhe com as próprias pernas. Algumas incubadoras você pode ficar 2 anos, né? Mas vocês podem, vamos supor, ficou 2 anos lá e acha que ainda não é o momento certo de saída, ele quer continuar. Você renova por mais 2 anos e assim vai. É refeita uma avaliação, tá?
Então, além dos serviços de assessoria, as incubadoras oferecem, então, auxílio na gestão tecnológica, comercialização de produtos e serviços, contabilidade, marketing e assistência jurídica. Segundo o estudo do Sebrae, 82% das empresas que passaram por uma incubadora deram certo, né? Então, saíram ali do papel, saíram da incubadora e continuaram. 82%. É um número bem alto, né, pessoal? Se vocês forem ver. Tá? Normalmente, as incubadoras são vinculadas a universidades, no caso da INTEG, né, que utilizam esse espaço como base de estudo. Mas existem incubadoras de iniciativa privada e também órgãos governamentais. Tá? E agora elas estão crescendo bastante. Para entrar, então, numa incubadora de negócio, a empresa, né, a sua ideia vai passar por um processo seletivo. Os gestores vão avaliar se a ideia é inovadora ou não, né? Por exemplo, aquele preenchimento de formulário. E se a proposta de negócio é clara, né? Então, você pode incubar ali. Eles te abrem um espaço para você, digamos, criar sua empresa ali dentro, né? Com todos os auxílios deles. As incubadoras limitam o prazo aproximadamente 2 anos, como eu comentei, para que as empresas incubadas possam utilizar seus espaços internos lá, né, de assessoria, mas esse prazo pode ser prorrogado mediante uma nova avaliação. Tá? Aqui, na INTEG, não há, digamos assim, esse processo seletivo datado. Você entra em contato, vai lá na INTEG, pega o formulário, preenche, marca um horário com a Cláudia para conversar, né? Entrega o formulário e é assim que funciona. Não tem, por exemplo, a maioria das incubadoras, ela diz assim, ó, de janeiro, por exemplo, mês de janeiro, a data tal, você tem que entregar o formulário, daí a reunião vai ser em fevereiro, daí o resultado vai ser em março, por exemplo. Aqui na INTEG não é assim, tá? Ali você vai direto lá, conversa com o pessoal, pega o formulário, preenche, entrega, já marca a reunião com a Cláudia. Não é tão burocrático. Tá? Aqui eu tenho um videozinho que mostra um pouco como funciona uma incubadora de empresa, para vocês entenderem melhor, uma animação. Quer saber como funciona uma incubadora e como ela pode te ajudar? Venha junto nessa jornada do conhecimento para saber mais sobre o tema. Uma incubadora é uma organização que ajuda empresas em fases iniciais, disponibilizando espaço físico, serviços, conectando empreendedores ao mercado, parceiros e clientes. Para estar em uma incubadora, é preciso se inscrever em um edital e participar de um processo seletivo de análise e entrevista sobre o seu negócio. Na incubação, você pode receber serviços administrativos, auxílios nas áreas de tecnologia, gestão, marketing, finanças, recursos humanos, além de serviços de capacitação, mentoria e assessoria, criando conexões com redes de investimento e financiamento. A graduação é a última fase da incubação, período em que a empresa sai da incubadora pronta para ser inserida no mercado de trabalho. Beleza? É basicamente aquilo que eu já havia falado. Aqui tem um outro videozinho também. Da exame. Nesse ecossistema de startups, você tem vários agentes que ajudam os empreendedores com seus desafios. Você tem, por exemplo, as incubadoras. No Brasil, no geral, as incubadoras elas são ligadas a universidades. As incubadoras elas pegam, às vezes, uma pesquisa acadêmica e ajudam aquela pesquisa acadêmica a ir para o mercado. As aceleradoras, geralmente, não são ligadas a universidades. Elas pegam um empreendedor que tem um desafio específico e ajuda aquele empreendedor a superar aquele desafio específico. Você tem algumas aceleradoras que são focadas, por exemplo, em executar o produto, desenvolver o produto, colocar o produto no mercado. Você tem aceleradoras que são focadas, por exemplo, em distribuição, levar aquele produto até o mercado em escala. E você tem aceleradoras, por exemplo, focadas em escala, em máquina de vendas. Dependendo do perfil da sua empresa, você pode escolher uma aceleradora ou outra de acordo com aquele desafio que você tem que vencer. E hubs de conexão, como o Cubo, eles servem para conectar pessoas, que é algo extremamente importante.
a partir do momento que você coloca o empreendedor do lado do empreendedor, do investidor, de uma universidade, de uma grande empresa, você consegue gerar valor, você consegue gerar oportunidade. E é uma das coisas mais importantes para o empreendedor, tempo e acesso. Hubs de conexão, eles economizam tempo ao fazer essas conexões e dão acesso por criar as oportunidades de conexão. Esses hubs de conexões, inclusive já tem portais online. Tá? Inclusive, nesses próprios hubs de conexões online, você apresenta a sua ideia, fica exposta lá e abre para investidores. Né? Então, o investidor lá que tem lá uma quantia e quer investir numa empresa, né? Eles têm como fazer, então, como se fossem as doações, né? Ou comprar parte também da empresa em ações. É bem legal. Eu vou apresentar para vocês algum site mais para frente também sobre esses hubs. Tá? E onde encontrar, então, essas incubadoras? Tá? Então, aqui eu vou mostrar no Paraná, né? Mas também vou mostrar um site ali que vocês podem pesquisar em todo o Brasil. Porque como o Empreende Mais Paraná, está focado no Paraná, eu trouxe só do Paraná aqui mais detalhado, né? Então, se você tem uma ideia de negócio, né, você pode procurar na sua cidade, essas incubadoras provavelmente vai ter um. Eu vou deixar aqui listado. Então, Curitiba, aqui tem a PUC Hot Milk, né? Tem a FIEP, ali tem o link depois, quando tiver gravado, vocês podem dar um pausar ali, ou jogar no Google, né? PUC Hot Milk, FIEP, né? Incubadora FIEP, o TFPR, tem a Tecpar, Ponta Grossa e região, então tem a UTF-PR de Ponta Grossa, a UEPG de Ponta Grossa, a Intec de Guarapova, que eu mencionei, que foi onde eu incubei a minha ideia, a INET, né, que também é da Unicentro, só que em Irati. Londrina e região tem a Ituel, que é ali de Londrina, a UTF-PR de Londrina, e em Cornélio Procópio também tem a UTF-PR. Tá? Maringá e região, a Incubador Tecnológico de Maringá. Tem a Fundação Edusérie de Campo Mourão. Cascavel e região tem a Fundetec de Cascavel mesmo, a UTF-PR de Medianeira. Em Toledo tem a Bioparque. A incubadora Zelindo Barbieri de Palotina. A incubadora Santos Dumont, né, que está em Foz do Iguaçu. Pato Branco e região tem a Intec de Pato Branco, conheço lá. Né, também, graças à incubadora aqui de Guarapova, a gente fez uma visita lá, conheceu. Bem legal, né? A UTF-PR de Pato Branco também conheci. A Intec de Francisco Beltrão. A Sudotec de Dois Vizinhos. Uma curiosidade aqui, tá? Você sabia que o estado do Paraná possui um dos mais consistentes ecossistemas de inovação do país, né? E aí, não só por causa das incubadoras, mas por causa de parques tecnológicos, né? Hubs de informação, né? E empresas de todas as regiões que estão cada vez mais focados e auxiliando essas incubadoras. Então, provavelmente hoje, quando vocês estão assistindo esse vídeo aqui, né, já tenha mais uma incubadora em cada uma dessas cidades. Como eu falei, elas estão se ampliando. Tá? Então, um fator importante é que algumas incubadoras, elas dispõem de processo de acompanhamento remoto, inclusive, né, que seriam aquelas startups, né, não residentes. Como a gente hoje está tendo essa aula, né, então a avaliação, o suporte, a assistência também pode ser feita dessa maneira. Então tá aqui o mapinha. E aqui a gente vai ver, então... Deixa eu ver se amplia aqui para ficar melhor. Não, ampliou. Tá, então a gente vai ver que as incubadoras geralmente apoiam o negócio nas seguintes áreas. Então vamos ver qual área aqui. Você às vezes, né, está dentro do seu projeto. Então, gestão empresarial, gestão tecnológica, tá? Comercialização de serviços e produtos, contabilidade. Então, imagine, é uma empresa, né, que, digamos, vai estar por trás da sua ideia. Marketing, muito importante. Assistência jurídica. Captação de recursos, também super importante. Opa, passou. Contrato com financiadores.
engenharia de produção, propriedade intelectual, tá? Então, por exemplo, que nem o meu software lá, né? Eu não consegui porque juridicamente não se enquadrava para mim. Por exemplo, já existia alguns softwares que registraram, né? Já tinha, digamos, essa propriedade intelectual registrada. Então, o meu software foi registrado, mas não que eu criei a maneira de usar, por exemplo, os projetos em vidro temperado. Isso não é meu. Né? Mas, às vezes, você tem uma ideia, você cria uma ideia, e você pode, inclusive, registrar isso. Assim como o Thomas Edison lá fez, né? Com a lâmpada, você pode fazer com a sua ideia. Se for inovador e ninguém registrou, né? É algo que inovou o mercado mesmo, você registra. E outras pessoas que começarem a utilizar dessa sua ideia vão ter que pagar, então, né? Vão ter que comprar, na verdade, vocês para poder utilizar. Eu utilizo hoje no meu software, porque depois de um certo tempo, né, depois que são registradas, elas vão liberando, principalmente, pelo menos no software é assim. Então, essa propriedade intelectual fica lá 10 anos, por exemplo, e começa a liberar, você já começa a utilizar. A implantação que a gente está fazendo é a possibilidade do celular conseguir, com a sua câmera, usar a trena, né? Então, alguém teve a ideia de usar na câmera uma trena, e registrou isso daí. Né? Ficou lá um certo tempo e agora liberou isso daí. Então, a gente pode usar isso daí em outro software. Então, é um complementar, né? A ideia seria, por exemplo, eu pegar um vão, vamos supor, de uma janela, que esteja lá, o pedreiro deixou tudo certinho, e eu colocar a câmera do meu celular ali. Eu tô com a câmera desligada falando isso. Tô mostrando para vocês aqui, mas está desligada. Ó, eu vou lá, aponto meu celular, o que vai acontecer? Vai aparecer na câmera ali opções para mim escolher de janela. Janela 2 folhas, 4 folhas, né? Com pivotante, 3 folhas, com bandeira e etc. Vou passando aqui no celular, né? A hora que eu escolher, beleza, essa daqui vai ficar legal. Ele já vai aparecer as medidas, a altura e a largura. Eu vou e tiro uma foto. Então já fica ali para me mandar, por exemplo, para o vidraceiro. A ideia é essa, né? A gente está agora mexendo, a gente está atualizando. Então, eu estou usando parte de um projeto da Trena, que foi criado, né? Se não tivesse liberado essa tecnologia agora para utilizar em outros softwares, ia ter que pagar para essa pessoa que registrou, para poder utilizar. Né? Tá? Deixa eu fechar aqui só para não. Então, para participar de uma incubadora de empresa, pode ser qualquer pessoa que tenha um projeto inovador, como a gente comentou, e deseja abrir a sua própria empresa. Né? As já existentes também podem participar, né, desse programa de incubação e receber todos esses apoios oferecidos, mas para tanto é preciso ter assim, um projeto de melhoria ou um projeto de desenvolvimento de novos produtos e serviços. Então, uma empresa, às vezes, que já é grande, já faz anos que está no mercado, mas quer abrir um novo setor, né, ou um novo produto, também pode fazer esse preenchimento do formulário, apresentar para as incubadoras e desenvolver esse produto dentro da incubadora. Usar ali como se fosse, né, um vale do silício para testes. Nossa, se ficar pequenininho, eu não vou conseguir ler. Não. Beleza. As incubadoras geralmente aceitam, então, projetos apresentados por pessoas físicas, né? Então, oportunidade para pesquisador profissional, né, que tem uma tecnologia, que quer constituir uma própria empresa, né, com um produto, processo inovador. Empresas existentes, né, empresas que são consolidadas já, que pretendem desenvolver, então, um produto dentro dessa incubadora, como eu já comentei. Novas empresas instituídas por pessoa jurídica, então aquela empresa consolidada que, né, que está em desenvolvimento, digamos assim, né, ou um grupo, né, empresarial que deseja criar uma nova empresa em base tecnológica. Né. Em todos os casos, o empreendedor então deve procurar e se dirigir a essa incubadora de sua escolha, com o intuito de identificar as informações solicitadas, né, por exemplo, no formulário, que farão parte, então, dessa análise que vai ser entregue para os gestores. Tá?
E após a avaliação, se considerado viável, o participante então vai ter lá seu espaço dentro da incubadora. Tá? A garganta tá bem ruim hoje. Tomei chuva. O público-alvo das incubadoras, então, são empreendimentos já formalizados na categoria de microempresas e pessoas físicas que têm um projeto inovador e que desejam abrir, então, a sua própria empresa. Os serviços ofertados são orientação, consultoria, aquilo que a gente viu ali, né? Espaço físico, planejamento, né? Espaço físico planejado para a realização das atividades, infraestrutura técnica, administrativa e operacional, além de uma série de outros benefícios, como a intermediação com instituições de ensino, né, e pesquisa. Por exemplo, você vai ter lá um professor, um doutorado às vezes em contabilidade, né, que vai te auxiliar na sua contabilidade. Por quê? Porque está dentro de uma universidade e normalmente esses professores participam dessas incubadoras. Então, veja, você vai ter uma qualificação incrível, né, por trás da sua parte contábil, trazendo aqui, né, um exemplo. E o mais legal, você vai ter um endereço comercial, porque você vai ter uma sala lá, você vai poder ter um telefone ali, né, para você, digamos assim, dizer que é um ponto comercial. Hoje em dia é importante, né, você ter um ponto comercial, dependendo do projeto que você trabalha, dependendo do produto que você venda. As formas de acesso ao serviço normalmente acontecem então, por meio de edital de seleção, como eu falei lá, né, lançado pelas incubadoras. Voltando, né, aqui na OATEC, não precisa desse edital. Entra em contato, vai lá, entra em contato com eles, marca um horário e eles te auxiliam, tá? Pelo menos até a data de hoje é assim. Deixa eu ver o que mais aqui. Você ainda vai contar com assessoria técnica, né? Suporte para formalização da sua empresa. Então, às vezes, você só tá com a ideia, nem o MEI você criou. Vai lá, eles te auxiliam. Porque a formalização dessa empresa é auxiliada pela incubadora, né? A maioria também vai oferecer um suporte jurídico ali para você, vai te explicar bem como fazer. Né? Alguns estudos comprovam que por causa desse benefício que essas incubadoras passam às empresas, né, as empresas que são formalizadas, que crescem dentro de uma incubadora, duram mais em comparação àquelas que passaram por um processo próprio. Né? Ele mesmo pesquisou, ele mesmo fez a formalização, não dura tanto. Até porque vocês viram os benefícios que tem ali, né? Ok, suporte para formalização. Uma pesquisa da Protec, Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimento Inovadores, mostrou que de todas as empresas incubadas, apenas 20% entram em falência. Né? Enquanto isso, a mortalidade geral, né, chega a 26%, 27% no primeiro ano de atividade. Então é baixo. Né? Por isso que vemos que no início ali, seria aquele momento mais crítico. E você estando com auxílio de tantas pessoas por trás, né, controlando todos esses setores, se torna mais fácil. Como se inscrever num processo de incubação? Elas, como eu falei, né, elas promovem esse teste seletivo, que não é o caso aqui da Integ do Guarapava, para empresas que desejam participar dessa incubação. Entretanto, a primeira exigência é o projeto inovador. Né? Então, propõe algo novo, ofereça melhoria a algo que já existe, um serviço que já está no mercado. Né? E você provavelmente, né, certamente, você vai passar com esse plano de negócio, tá? Vai ser incubado. E se às vezes, mesmo que não seja tão inovador assim, você ainda vai ter o auxílio deles para abrir planos ali. É aquela história, às vezes a gente está tão fixado em um projeto que a gente não consegue ver o todo. E quando você chega nessa incubadora, parece que seus olhos se abrem, porque todos começam a visualizar esse plano e começam como eles já passaram ali. Imagine quantas pessoas já vieram com ideia ali. Ele começa a trazer ali as informações, começa a criar uma aglomerar, digamos assim, de informações e ampliar a sua ideia, seu projeto, seu pré-projeto. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre parques tecnológicos. Tá? Um parque tecnológico é uma concentração geográfica de empresas, instituições de ensino, incubadoras de negócio,
centro de pesquisas, laboratórios que criam um ambiente favorável à inovação tecnológica. Tá? Eu trago aqui um exemplo de um parque tecnológico que está se formando em nossa cidade aqui em Guarapuava. Eu acredito que vocês já sabem do que eu estou falando. Tá? Eu vou passar aqui então um videozinho mostrando a cidade dos lagos. Concordam comigo que a cidade dos lagos ali está se tornando um parque tecnológico? Quem aqui de Guarapuava conhece ali? Poderia participar, pessoal? Enquanto eu tomo água aqui. Deixa eu ver se a professora Priscila respondeu. Não, nem recebeu. Tá? Acredito que sim, né? Se vocês verem hoje ali a cidade dos lagos, né? O bairro do futuro ali, vocês percebem que uma concentração de tecnologia está sendo aplicada, né? Tanto no seu próprio projeto, né? Quanto empresas que estão se formando ali, né? Silatec, entre outros. Então, um parque tecnológico ele compreende uma área física delimitada, né? Convenientemente urbanizada, destinada a empresas intensivas em tecnologia e que se estabeleçam próximas às universidades, né? Com o objetivo, então, de aproveitarem a capacidade científica desses centros de pesquisas e estudos que tem dentro das universidades, né? E auxiliar as empresas. Tá? Aqui é o videozinho, então, da cidade dos lagos. Vocês já vão entender por que eu falei A que modernidade trouxe benefícios e aplicado a um tecnologias centro que tornaram o tecnológico. mundo mais desenvolvido e globalizado. Mas tamanho desenvolvimento também causou alguns prejuízos para a humanidade. Barulho, poluição, aglomeração. Você também está cansado de viver com isso? Está precisando de paz, tranquilidade, sossego? Gostaria de viver em um lugar que te proporcionasse tudo isso? Esse lugar já existe. Depois de mais de 10 anos de projetos, planejamentos e obras, a Cidade dos Lagos está pronta para você. É neste bairro planejado e inteligente que conseguimos encontrar o equilíbrio perfeito entre a inovação e a sustentabilidade. Pautamos nossos pilares em pesquisas e experiências de vida. Nosso objetivo foi criar um lugar onde as pessoas tivessem qualidade de vida. Segurança reforçada, construções super planejadas, lazer e natureza a poucos passos de sua casa. Um lugar com ruas mais largas, tecnologia energética, educação, saúde, segurança. Um lugar que tem um ambiente para desenvolvimento cultural e espaços de interação social. Tudo pensado para cada um de nós. Nós avaliamos o sucesso de um empreendimento sob a ótica do conceito e da execução. Nesse sentido, a Cidade dos Lagos é um mega sucesso. E a Cidade dos Lagos é isso: desenvolvimento, sustentabilidade e inovação. Um projeto visionário sim, mas que hoje é realidade. Tudo que foi planejado está sendo executado. Estamos criando juntos esse modelo. A gente vem sendo abençoado por Deus. Minha motivação é ver tudo que ainda temos pela frente. Estamos apenas começando. E você, onde vai escolher morar com a sua família? Querendo ou não, é um parque tecnológico que está se formando ali, que já se formou, se a gente ver bem, né? Já está formado. Então, para alcançar esse objetivo, um parque ele deve estimular e gerenciar o fluxo de conhecimento e tecnologia entre universidades, centro de pesquisa e desenvolvimento e empresas. Lembra lá da tríplice hélice que a gente falou? Universidade, as empresas, né, e o governo. Né, e seus mercados, facilitando então a criação e consolidação de empresas em base tecnológica, através de incubação e processo, né, de spin-off, além de promover então outros valores agregados com espaço, qualidade e infraestrutura. Né. Esse spin-off seria então uma derivação de uma obra já existente. Por exemplo, como é que eu posso citar aqui? Seria
Vamos trazer para o mundo do cinema aqui, né? Quem assistiu aí The Walking Dead? Saiu um spin-off, que é o Fear the Walking Dead. Né? Harry Potter, seu spin-off de Animais Fantásticos. Né? Então seria uma derivação de uma obra já existente. Né? Empresarial, no caso, tá? Em economia segue então esse link, né? Então seria o nome dado a uma companhia que foi fundada, né, como uma derivação de outra organização empresarial ou acadêmica. Então vale destacar aqui que esse spin-off ali que ele menciona não é a mesma coisa que uma franquia de um negócio principal. Né? Isso porque as franquias são uma modalidade de negócio, onde vai ocorrer a venda e distribuição da mesma marca. Né? Spin-off não. Spin-off seria uma variação, tá? Algo novo, criado a partir de. Como eu comentei com vocês, que eu apresentei ali o Paraná, e eu ia apresentar um site também, que é onde vocês conseguem localizar, então, onde tem incubadoras e onde tem esses parques tecnológicos, centros de inovações, hubs, etc. Que é esse site aqui, ó, inovadatabr.com.br, tá? Então, vocês acessando lá, vocês vão dar de cara com esse, né, site aqui, um site bem simples de você se localizar, inclusive, tá? E aqui dentro do Paraná, eu vou apresentar, né, o que já existe na atualidade, que seria a Fundação de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Fundatec, então seria o Parque Tecnológico aqui. O Hot Milk, né, que é um ecossistema de inovação da PUC. Vou passar um pouquinho. O Parque Científico e Tecnológico de Biociências, né, a Bioparque. A UTFPR de Cornélio Procópio. O Tecpar, né, Parque Tecnológico de Saúde. O Parque Tecnológico de Londrina, né, em Francisco, essa Tecnocentro ali. O Parque Tecnológico de Pato Branco, que acredito que o pessoal aqui de Guarapova seria legal visitar lá, fazer uma comparação, inclusive, até aqui o que a gente conhece da Cidade do Lago, né, para ter uma ideia. Eu tive a oportunidade de conhecer, foi antes, inclusive, de começarem a construir aqui o parque, já quando lá estava iniciando, conheci lá o centro de inovações deles, tudo, bem legal mesmo, sabe? Conheci a incubadora deles também, fiquei de boca aberta, sabe? Ainda mais porque estava bem dentro da minha área, a maioria dos projetos lá com robótica e desenvolvimento de software. Então, sabe quando você entra assim naquele mundo assim que parece que foi para você? Me senti muito bem lá. Parque Tecnológico Itaipu, né, Brasil. Também conheci, né? Quem não conheceu, acredito, quem foi para Foz, com certeza já conheceu esse Parque Tecnológico, né? Parque Tecnológico de Maringá, Maringatec, né, também já conheci lá, tive a oportunidade. Perfeito. Nossa, nossa aula de hoje foi rapidinho, vocês também quase não participaram hoje, gente. Estão quietinhos. Estão se preparando para o carnaval, né? Guardando energias. Já que sobrou um tempinho aqui, pessoal, eu vou tentar aqui mostrar a primeira fase do meu projeto lá, do meu sistema, tá? Quando ele era ainda uma planilha. Só um pouquinho aqui, deixa eu me localizar nesse notebook, que eu já mostro para vocês. Enquanto isso, fiquem à vontade, pessoal, para vocês comentarem, né? Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, pode. Deixa eu ver o que tá aqui. Eu acho que aqui a planilha não tá nesse note. Não sei se eu vou ficar devendo para vocês só um pouquinho.
Será que eu deletei aqui? Não consigo achar. Não consegui achar aqui. Só ver se nessa pasta aqui. Enquanto pesquisa este. Eu vou ficar devendo para vocês. Deixa eu achar outro aqui. System. Aqui tem uma versão de umas já bem já está bem mais evoluída. Não tem a primeira ali que eu lancei, mas eu vou localizar ela, daí eu vou trazer para a próxima aula. Eu apresento para vocês. Deixa eu só ver aqui se essa daqui está abrindo. Não é no Excel, né? Início. Essa daqui está aparecendo. Então deixa eu sair dessa apresentação. Vamos colocar outra aqui. Aqui. Apareceu para vocês aí? É uma planilha. Só. Bem uma planilha mesmo. Vocês podem ver que é o fundo ali do Excel, né? Aqui. Quando ele abria, ele dava, olha aqui, ó. Eu montei esse daqui, sabe? Já estava na versão, quer ver qual que é a versão que isso eu coloquei? Versão 10.1. Pra vocês terem uma ideia de quantas planilhas eu usei, né? Mas aqui já dá para ter uma ideia, né, do que era. Então eu tinha essas opções aqui, ó, tudo um VB do Excel. Eu podia esconder as barras de rolagem ou exibir, né? Tinha um sobre que aparecia um pouquinho mais aqui. Ocultar guias, né? As guias de baixo somem. Exibir as guias embaixo. Maximizar. O computador às vezes usava um notebook, era muito pequeno, então ele sumia aquelas telas em cima. E daí ele vinha aqui e escolhia, por exemplo, portas aparente. Aí tinha a miniatura aqui, né? Aí aqui ele vinha e informava. Cor do vidro. Né? Vamos pegar aqui. Aqui tá bem poucos vidros aí. Não, tem aqui, ó. Astral, bronze, cinza, né? Bronze. Espessura do vidro, 10 milímetros. Nota que ele já vai calculando o peso aqui, né? Aí o vão aqui, né? O vão vinha aqui do lado, ó, quantidade. Um só. O vão, vamos supor que a largura dessa porta aqui fosse de 3 metros. Tem que colocar de milímetro, né? E a altura de 2,10, que seria um padrão. Veja que ele já vai calculando tudo aqui, ó. Então, é isso aqui que era enviado para a fábrica para ela produzir. E ele já tinha aqui o peso do vidro, a metragem quadrada em vidro, que era utilizado para fazer os cálculos. Ele tinha, por exemplo, o padrão é 50 de largura desse transpassezinho que vai aqui, né? Para não entrar água, por exemplo, quando chove. Só que tinha alguns que, para ganhar no orçamento, utilizava 30 só. O que eu fiz? Eu antes deixava o padrão aqui. Então, eu criei a possibilidade dele mudar aqui, ó. Então, 780, né? Com 30, se colocasse aqui 50, 800. Então, já encarecia o vidro. Então, alguns vidraceiros, para ganhar projeto, para ganhar orçamento, utilizam até 20, às vezes, aqui. Não é o correto, né? Uma chuva com vento, por exemplo, vai entrar água lá.
E eles vão alterando aqui, sabe? Podiam colocar, o desconto seria de 60 e 25, né? Eu podia alterar aqui também, colocar 70 para reduzir também o preço, né? Reduzindo a metade quadrada, 25, 30. Então, deixei, digamos assim, que eles pudessem personalizar mesmo nessa versão. Na primeira versão, não. Na primeira versão você podia escolher o vidro, espessura e colocar as medidas, tudo era padrão, né? Aqui já tinha, então, o que vai nesse vidro, né? Aqui está com valores bem defasados, né? Quantos, ó, em milímetro, qual que é a metragem do alumínio que vai nesse vidro. Depois de escolher aqui se utilizar as medidas aqui para corte já, ou utilizar um kit, né? Eu colocava o kit lá, já sumia esses alumínios aqui. Então, quer dizer, cada vez foi ampliando mais. E veja, tudo isso daqui feito no Excel. O que mais aqui? Ó, preço de venda, né? Mão de obra, ele podia colocar aqui. O lucro, que eu falei lá que dava o lucro dele. Se ele quisesse alterar aqui preço de custo, então não ia ter lucro nenhum, né? Aqui sairia por 1.750. E o preço de venda com a comissão, né, ele ia ter um lucro de R$134. Tá? Então seria esse daqui, digamos, a primeira, uma das, né, que antes de ser um programa mesmo. Na próxima aula, de quinta-feira, né, que terça-feira eu vou deixar gravado, aí eu vou mostrar como ele está hoje, tá? Ou eu mando o vídeo lá no grupo, tá? Para vocês verem, né, o que ele já faz hoje. Ó, daí tinha como você colocar aqui no carrinho de compra, né? Adicionar esse projeto aqui, depois ir lá e abrir outro, fazer uma janela, por exemplo. Então tinha como imprimir, gerar um PDF, né? Editar os desenhos. Se quisesse mandar, por exemplo, para Tempra sem os preços, você clicava aqui, ó, eles ocultavam todos os preços aqui. Para Tempra não ver, não sei porque alguns vidraceiros tem, né, essa intenção de não mandar o preço para Tempra, então eu clicava ali sem preço, imprimia isso daqui, ou gerava um PDF e mandava lá, ele ia ser só o projeto aqui, né, e os itens para separar, mas não ia aparecer preço nenhum. Às vezes não queria nem os itens, queria só o desenho para levar impresso para a obra e lá tirar as medidas. Clicava em desenho aqui, né? Aí ele aparecia o desenho, só que não aparece nada. E o completo. Então tudo isso daqui foi feedback. Tudo isso daqui, ó, tudo que tem aqui hoje, né, nessa 10.1 aqui, foi feedback. No começo ali, por exemplo, a espessura, ele poder mudar a espessura, ele poder colocar só sem preço, com preço, apenas desenho completo, gerar PDF, tudo feedback do cliente, né? Essa parte aqui superior não existia. O cliente falou, tem que ter um outro pezinho com o nome do cliente, né? O número da fábrica, a data, né? Fone de contato, acessório, então tudo tem que ter essas informações lá. Tudo eu fui colocando conforme os clientes me pedindo. E é isso aí, pessoal. Essa, digamos, é aquela versãozinha não tão básica, tá? Eu vou ver se eu vou achar a versão bem inicial para mostrar para vocês. Não tinha nada disso daqui, sabe? Era só, digamos aqui, vamos pegar aqui. Porta embutida. Vou pegar essa daqui. Era só esse desenho aqui, não tinha nada. Ele ainda tinha que digitar aqui dentro as medidas. Tem uma ideia? A primeira versão que eu fiz. Ele digitava as medidas aqui e ele calculava metragem quadrada só. Era só isso que fazia. Que era o que eu usava para mim trabalhar dentro da empresa. Depois, isso daqui foi criando graças aos feedbacks dos meus clientes. Perfeito, pessoal? Então, por hoje, né? Acho que acabei um pouquinho até mais cedo hoje. Eu já vou mandar 3 videozinhos ali complementares, que é uma pesquisa do Sebrae para vocês, detalhando ali sobre as startups. Peço para que vocês assistam, ele é bem interessante, tá? E vou também passar um PDF para vocês, também, que daí o PDF é a pesquisa feita pelo Sebrae, de 2021 e 2022, nessas áreas também de startups, que foram criadas nesse período. Tá? Então, por hoje, eu me despeço de vocês, lembrando, né, eu não darei aula, então, na terça-feira, vou deixar gravado para vocês a aula, e desejo a todos um ótimo final de semana, um ótimo feriado, um ótimo carnaval.
Se quiser parar a gravação, daí, Felipe, ou